Amém. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glórias a Deus, né? Vamos aprender um pouquinho da lição da Bíblia, né? Aprender da Bíblia através dos ensinamentos da lição da escola dominical, né? A lição é um método de aprendizagem que a gente tem para estudar a Bíblia, né? Você pode passar a Bíblia, estudar a Bíblia escrevendo a Bíblia, você lê o texto, aí você vai lá e escreve à mão mesmo o texto bíblico, tu escreve num caderno. É uma das formas de memorizar os ensinamentos. Outra forma é você pesquisar uma palavra, tem a palavra amor. Aí você pesquisa todas as palavras amor que tem na Bíblia e vê qual é o contexto. Então, existe diversos métodos de aprendizagem. E a lição da escola dominical, ela é uma lição temática. Ela pega um tema e explana aquele tema ali. A gente vai estudando sobre aquilo. No caso dessa lição, é sobre a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José, tá? E da criação do Estado de Israel. Então, ela é uma lição mais aplicável, mais teológica, uma lição para a gente colocar em prática. Por exemplo, na lição passada, no trimestre passado, era sobre o Deus triuno. Era uma lição mais teológica, mais difícil de dar, é um assunto de difícil entendimento. Então você não consegue pegar 40 minutos, uma hora e explicar que Deus é 3 em 1, sem ser 3 diferentes, sem ser idolatria. Então você tem bastante tempo para isso, tem que ter. Mas a lição de hoje ela é uma lição que estuda muito a vida de Abraão, o nosso pai da fé, que nos provou e que depois lá em Hebreus ele é chamado de o pai da fé, ou a pessoa em que nós temos mais como se espelhar ou como aprender com ele, como que ele fez para poder se tornar esse amigo de Deus e fazer com que na vida dele se cumprisse as promessas do Senhor. Então, Abraão, uma prova de uma entrega, uma prova de fé, o que às vezes nós acabamos não fazendo. Deus pede coisas para nós e a gente acaba não cumprindo com esse pedido ou não entregando esse pedido por algum motivo, seja para entregar um filho. Você já viu Deus tratando com o filho de alguém? A pessoa desespera, irmão. Quando Deus decide tocar no filho de alguém, quando a gente vê alguém Deus tratando que não é da nossa casa, tudo bem, não, Deus está tratando lá com o irmão, é a hora de ele passar a prova. Mas quando é os da nossa casa e quando Deus decide tratar um filho nosso, e o pior é você podendo salvá-lo e você não puder salvar porque Deus não deixou, não porque você não tenha condições de salvar. Então agora deixa que eu estou tratando. Então na lição passada a gente viu a expulsão de Ismael, quando Abraão expulsou Ismael. E a primeira impressão que dá é de um pai ruim, de um pai que mandou o filho para morrer, de um pai que abandonou o filho. Essa é a primeira impressão. Como que um pai pega no meio da vida de um adolescente e bota ele para fora de casa? Na verdade, Abraão estava tendo que fazer como uma mãe faz com o filho. Primeira pessoa que expulsa um filho de casa é a mãe. Sabia disso, né? Primeira pessoa. O teu filho está sendo bem alimentado, bem cuidado, bem tratado, com a temperatura certa. As melhores condições que um ser humano tem para viver, a mãe tira ele. A primeira pessoa a maltratar o filho é a mãe, de dentro da barriga. Teu filho está lá sendo bem alimentado, protegido, cuidado, quentinho, não ouve barulhos altos. Ali ele está dentro de uma cápsula. Chega uma hora que o corpo da mãe diz assim, ó, aqui dentro deu para ti. Agora tu tens que sair daqui. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Já é a primeira expulsão que tem ali, é a mãe. Então você fica com dó? Não, por quê? Porque está na hora de nascer. Só que depois que nasce os outros processos que você precisa fazer. Enviar para um casamento, enviar para a educação, ensinar a educação financeira, indicar como ser um homem, indicar como ser uma boa dona de casa. Aí a gente começa a falhar. Por quê? Porque a gente tem mais facilidade em nós resolver as coisas do que ensinar os filhos a fazer isso. Então, essa lição vai tratar dessa prova de fé de Abraão, de entregar o filho dele. Então, a primeira parte, olha lá, ó, a aprovação e a fidelidade. O que a gente vai aprender hoje?
que mesmo você sendo fiel, Deus vai te colocar à prova. Não é porque você é bonzinho, querido e abençoado que você é exclusivo. Às vezes na obra... às vezes na obra a gente está dando... Às vezes na obra a gente está dando curso, porque eu sou trabalhador. Aí você olha para o pessoal, tem 100 peão aqui na obra, todos eles são trabalhadores. Você acordou cedo, mas os 99 que tem aqui acordaram também. Então o que é que você vai fazer para ser diferente? Porque eu sou crente, eu não posso passar prova. Quando o Cizinho deu câncer, né? Quando estava com câncer, ele reclamou para Deus. Por que do câncer, foi isso? Foi. O que Deus disse para ele? Cizinho, eu não tenho prediletos. Foi ali que nasceu o Projeto Cuba. Foi uma coisa assim. Então provação e fidelidade não tem nada a ver. Sabe quando você está casando lá e o pastor ou o padre pergunta assim, na alegria e na tristeza, na bonança e na pobreza, na fartura e na riqueza e na... deixa eu falar aqui, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, e na fartura ou na falta é para você ficar lá. Então, já pensou se na primeira provinha você vazar? Não, estou saindo fora aqui, atrasou o aluguel, agora fica sozinho. Então, a provação e a fidelidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai ser fiel e vai ser provado da mesma forma, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver, quando Deus faz uma promessa, geralmente ela é uma promessa impossível. Se a promessa é fácil de ser feita, não foi Deus. Porque se eu prometo uma coisa que eu posso fazer, então sou eu que estou prometendo, não é Deus. O que Deus promete é praticamente impossível. Então, quando Deus diz que vai levantar um filho, que vai levantar você, que vai te abençoar financeiramente, vão ser sempre coisas muito grandes, que você olha agora e diz, mas como? Contei aqui a história da irmã Faustina, que Deus prometeu para ela uma casa. Acho que, não sei se já ouviram eu falando isso. Como? Meu marido faz bico, não tem dinheiro, eu pago aluguel, moro no... De repente apareceu lá um irmão lá, biológico dela, e disse, eu queria te dar uma casa. Então, assim, são coisas que Deus faz e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São promessas impossíveis. E o último ponto é servir a Deus sem dúvidas. Todas as vezes que grandes homens fizeram história incrível na terra, eles não tiveram dúvidas de confiar em Deus. Veja só, Deus falou com Noé, vai lá e constrói uma arca. Falou, pediu para ele construir, disse as medidas, ele anotou e Deus foi embora. 100 anos Deus não voltou mais lá. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, abandona tudo e carca fora daí. Não duvidou, simplesmente ele foi. Então, nós duvidamos. Por quê? Deus promete algo grande, a gente aceita algo pequeno, Deus promete um ministério maior, a gente aceita um menor. A gente vai se contentando com as coisas, colocando às vezes em xeque aquilo que Deus está falando para nós. Tá? Então, provação e fidelidade, uma promessa impossível e não ter dúvidas de servir a Deus. Essa é a receita da lição de hoje, é o que a gente precisa aprender. Olha lá. Então, volta lá no texto áureo para mim. Olha lá. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Deus está falando para ele, olha, pega agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, quem você ama, vai lá na terra de Moriá, em uma das montanhas que tinha lá, que tinha várias, e oferece ali em holocausto. Vai, pega o teu filho que tu ama. Olha a ordem de Deus. Lenai, pega o teu filho que tu ama. Só que quando fala pega o teu filho que tu ama, a gente às vezes não entende a gravidade disso. Lembra que ele levou 100 anos para ter esse filho. Lembra que por causa desse filho, em Gênesis 12, ele quase entra em depressão. Deus diz que Abraão ficou apavorado. Por quê? Porque ele teve um sonho lá dos animais rachados no meio. E Deus diz, agora pega... Então, Deus não está pedindo uma coisa que ele tinha lá, 12 filhos, e Deus pediu um. Deus pediu um único. Que ele demorou anos para ter, que ele foi questionar a Deus se ele ia ter ou não. Estão entendendo o que eu estou falando? Não. Porque às vezes a gente faz uma oferta na igreja e o irmão fica meio pesaroso de botar a mão e dar 100 reais, sendo que ele tem mais 900. O salário dele foi 1.000 e é para ele doar 100. E o 100 que ele tem,
E ele não dá, porque vai fazer falta. Só que Deus não está pedindo 100 de 900. Deus está pedindo a única coisa que ele tinha. E para os milagres acontecerem na nossa vida, ou você dá tudo, ou dá a metade e não vai resolver. Lembra da viúva que não tinha dinheiro e o profeta foi lá? O que tem aí para comer? Só, eu tenho aqui um pouquinho de fubá, de farinha e um pouquinho de azeite. Depois disso é para o meu filho morrer, para mim e para o meu filho comer e morrer. Acabou. Não, mas então faz para mim essa aí. Não, então eu vou dividir aqui a metade, o potinho da tigela, né? O potinho de farinha que eu tiver aqui, metade é minha, metade é tua. Não, é tudo. Então pensa que enquanto você estiver dando a metade, não é que não está valendo, é um nível de experiência. Entende o que eu estou falando? Não. É um nível. Quando você decide entregar tudo, e aqui eu não estou falando de dinheiro, eu dei o exemplo do dinheiro. Porque Abraão tinha tanto dinheiro, ele era o homem mais rico do Oriente Médio da época dele. E Deus não pediu dinheiro para Abraão. Abraão, me dá agora tuas terras, as posses. Me dá o que você tem aí. Não. Deus pediu para Abraão a única coisa que ele tinha. Então você está preparado para Deus pedir a única coisa que você tem? Tá? Então, vai lá e oferece uma das montanhas. Agora lá a nossa verdade prática. Abraão confiava no Senhor a ponto de dizer ao seu único filho, Deus proverá para si o cordeiro. Há historiadores que dizem que Abraão sabia que Deus não ia sacrificar Isaac. Que ele, na hora que ele vai dar tchau ali para se despedir dos funcionários dele, ele diz, a gente vai oferecer e já voltamos. Ele fala no plural. Então eles se baseiam nisso, né? Eu penso um pouco diferente. Eu acho que Abraão estava disposto a sacrificar mesmo. Aliás, a Bíblia depois vai dizer que Abraão, no seu coração, sacrificou Isaac. Então, não aconteceu o sacrifício, mas para o coração de Abraão, não teve dúvidas. Ele teria feito aquilo sem pestanejar, tá? Sem duvidar, sem titubear. Então, o que a gente vai aprender, que eu já falei ali? Mostrar que Abraão teve a sua fé provada mesmo, fiel a Deus. Irmão Helena, eu sou tão fiel a Deus, por que eu estou sendo provado? Você fala, foi mais provado que Abraão? Não. Acho que não, né? Depois, refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. Então, existe a promessa e essa confirmação, né? Essa realização da promessa. Como é que a gente tem que fazer para a nossa promessa ser realizada? A gente vai ver hoje aqui também. E depois, expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus o seu único filho. Ele não teve dúvidas. Ele não ficou perguntando, será? Mas será? Meu Deus! Não, ele só foi lá e fez e pronto. E se olhar para os grandes homens da Bíblia, foram isso que eles fizeram, tá? Então vamos para o nosso primeiro ponto da lição. Abraão tem a sua fé provada. Lembrando que tudo que a gente aprende na lição, ela é um personagem da Bíblia que a gente estuda para aplicar na nossa vida. Então é sobre nós que a gente está falando aqui. Cada coisa que você lê que Abraão fez de certo ou fez de errado, ou enfim, você vai julgar e dizer, será que eu na minha vida, nesse ponto, estou fazendo correto? Que é fácil olhar para a vida dos outros. A coisa mais fácil, irmão, é falar mal dos outros. Ontem eu estava numa reunião, porque o irmão fulano separou, porque o irmão fulano abandonou o ministério. Gente, tudo isso aqui é fácil. Falar da vida dos outros é fácil, da roupa do outro, da casa do outro, do jeito que o outro prega. A coisa mais fácil é apontar o dedo. Agora, quando é para nós? Porque a gente está estudando a vida de alguém da Bíblia para aplicar na nossa vida. Amém, gente? Então a gente precisa olhar com esse filtro de aprendizagem. Paulo disse tudo foi exemplo para nós, né? E Paulo uma vez falou assim, olha, eu tenho que cuidar, porque para mim ficar exortando os outros e eu mesmo ser reprovado é de menos. O próprio Paulo está falando. Então a gente está sentado aqui, olhando para um personagem da Bíblia e pensando, meu Deus, o que eu posso fazer para viver como ele, ou o que eu posso fazer para não errar com os erros que ele cometeu? Você entendeu? Numa das lições passadas, a gente aprendeu o seguinte, primeiro, conhecer a voz de Deus. Depois que você conheceu a voz de Deus, você está disposto a obedecer, porque às vezes Deus vai mandar fazer coisa que você não vai querer fazer. Lembra de Jonas? Não. Vai lá em Nínive e prega lá? Não, eu não vou. Jonas conhecia a voz de Deus, sabia a ordem que Deus tinha dado e decidiu não fazer. E você pode fazer a mesma coisa. Você pode conhecer a voz de Deus, ouvir o comando de Deus e dizer, eu não vou fazer. Não, Helena, Deus me livre de não obedecer a uma ordem de Deus. Você desobedece todo dia, você não peca? Todo mundo aqui peca? Eu peco. Vocês pecam ou não? Todo mundo aqui peca. Pecado não é uma coisa que Deus disse para não fazer e você fez? Todos nós obedecemos diariamente.
Então, quando são comandos de Deus, se você desobedecer, você está dizendo assim, ó, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo aí, o Senhor não está resolvendo, eu resolvo do meu jeito. Deixa para mim que aqui é eu que mato a charada. É isso que você está fazendo. Tu não sabes o que está fazendo, Deus, então eu tenho que me meter para fazer. Então é sobre nós a lição, é a gente que precisa aprender. Quem vai ler esse ponto para nós então? Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Vai lá. O nascimento de Isaac foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos, e seu esposo 100. Como criança, Isaac muito alegrou o coração dos seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero, para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaac deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho na terra de Moriá. Abraão falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em que nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Então Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Eu cresci na igreja sempre ouvindo e vivendo na pele, vendo filhos de pastores sofrerem pelos pais ser pastores. Mudando de cidade, tendo uma vida financeira difícil, e sempre vinha uma fala para nós, dizendo assim, não, para ser um pastor, para ter um ministério, você precisa se sacrificar. Só que eu tive um outro entendimento. Veja bem, para mim ser professor da escola dominical, para o nosso pastor ser pastor da igreja, para você dirigir o seu departamento, tudo vai exigir sacrifício, não vai? Só que a gente não deve olhar com um olhar de sacrifício, eu estou me sacrificando. Não, eu devo olhar com um olhar de honra. Para mim é uma honra estar nessa posição. Eu ter que tirar um dia da semana para estudar, meu Deus, as pessoas veem isso com maus olhos. Meu Deus, eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo para estudar a Bíblia. Irmão, quem me dera ter a oportunidade de viver do estudo da Bíblia diário. Você entende o que eu estou falando ou não? Ah, meu Deus, que honra para mim é poder. Quantos pastores, quantas pessoas ao longo da igreja, desde a morte de Cristo, quando a igreja se formou, foram professores da escola dominical. Deus me deu a honra, Deus te deu a honra de sentar nesse lugar. Você acordar de manhã para vir, ai que sacrifício, domingo eu poderia estar na minha cama dormindo. Não, estar na cama dormindo, toda a população global que está no horário da noite, ela dormiu hoje. Você teve o privilégio de acordar, respirar e vir para uma reunião na casa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então o sacrifício é ficar dormindo, é lá que você não tem sacrifício nenhum. Aqui você tem o privilégio de encontrar o teu Deus. Que sacrifício é esse? Então eu escrevi ali, olha só, pedidos sacrificiais para nós. Para nós é um sacrifício. Mas para Deus não, para Deus é uma obediência. Então quando eu pego o meu menino ou meus filhos, e hoje ele me viu estudando, ele disse, pai, eu quero assistir a tua lição, eu amo ver você falar. Eu disse, então tá bom, né? Eu tenho um fã lá em casa, né, filho? E eu falo, filho, vai lá e leva esse calçado lá para o quarto e ajuda, recolhe o lixeiro e faz isso, faz aquilo. Eles vão, parece que é um sacrifício para eles. É sacrifício para eles, não para quem pediu. Não sei se você está entendendo a comparação que eu estou querendo fazer. Então, para nós, a obediência é sacrifício, para Deus não. Agora, se coloca no lugar do teu filho, para quem tem filho adolescente ou filho maior, que você pede uma coisa que ele acha pesaroso fazer, e seja você esse adolescente para Deus. Inverte essa experiência. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Para você é sacrifício, para Deus não. Só que se você está obedecendo o seu pai, o lucro é com você. Eu me lembro que a minha filha gostava de ir na casa de amigos. Acabava a igreja, já quero ir na casa da prima, quero ir na casa da Manu, quero ir na casa não sei do que lá. É a fase dos adolescentes de ir para a casa dos amigos. E ontem foi a vez desse aqui, pai, eu vou ficar na casa do Heitor. Eu disse, olha, quem anda com o pai sempre ganha mais. Aí eles vão para a casa dos amigos, aí quem sai comigo? Vai comer, vai no mercado, ganha presente. Ô pai, mas você deu para ele, só filho. Isso é para você, tá? Quem fica perto do pai sempre fica no lucro. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de mim, não. Estou falando do nosso pai. Está entendendo? Quem fica perto dele está sempre no lucro, não tem sacrifício.
Está entendendo? Então é para nós esse sacrifício. Para Deus é só adoração e obediência. Então, do mesmo jeito que você se enxerga quando você manda o teu filho e ele faz uma coisa de forma pesarosa, Deus te enxerga do jeito que ele dá uma ordem para você, você sai, ai Deus, de novo. Ai, irmã Helena, eu não sou mais adolescente. Para Deus é. Você é aquele mesmo adolescente birrento que você manda e que você não gosta dessa atitude na tua casa, é o que você faz para Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Olha lá, ó. Então, um filho impossível de ter. Eu já abordei um pouquinho desse tema na introdução da escola dominical. Esse filho, ele não era só um filho, ele tinha um valor inestimável. Todos os filhos têm valor inestimável. Para um pai, seja um filho drogado ou seja um filho pastor, o amor de pai é o mesmo. É a resposta que a gente tem do filho que muda. Já falei isso aí em outra lição que a gente abordou aqui. O amor é igual. Para o filho que está na cadeia porque é um bandido e para o filho que é um pregador ou um empresário, o amor que o pai dispensa, ele é igual. Só que a diferença é a resposta. Um vem tomar cafezinho, um traz presentinho, um é carinhoso, o outro abandona, mas o pai se sacrificaria igual pelos dois. E eu escrevi ali outra coisa, ó. Matar Isaac era matar o legado construído. Por quê? Lembra que Abraão era muito rico e ele vai orar e diz, Deus, quem é que vai ficar com a minha riqueza? Quem é que vai ficar com tudo que o Senhor me deu? Será que é o Eliezer? Deus diz, não é Eliezer, eu vou te dar um filho, Abraão. Então imagina que se os meus filhos morrerem, imagina que está todo mundo e meus filhos morrem, fica só eu, acabou o legado. Você entendeu? Eu não tenho para quem deixar. Eu tenho um casal de amigos, muito rico, nós temos, eu e a minha esposa, que ele diz, Helena, não vou comprar mais nada. Ele já tem vários apartamentos, imóveis, eu não tenho para quem deixar, porque só é ele casado com a esposa dele, e ele não tem filho, o irmão dele é esquizofrênico, a mãe dele e a mãe dela já são idosos, eles não tiveram filhos, já tem um casal de 40, 50 anos, eles, eu não vou comprar mais nada. Porque para quem que eu vou deixar? Eu vou viajar e vou fazer outras coisas porque a gente não teve filho, não tem para quem deixar. Eu sei que para alguns contar uma história dessa parece meio absurdo, não parece? A pessoa passando dificuldade financeira, tem gente que não tem onde botar o dinheiro dele. Eu sei que tem eu sei disso. Mas você entende que a diferença não está no dinheiro, está no legado? Aquele casal preferia ter uma vida mais simples, mas ter um filho para quem deixar a herança deles. Vocês entendem o que eu estou falando, gente? Porque às vezes a gente olha a nossa vida com um olhar de coitadismo, né? Ai, eu sou pobre. Parece que só você no mundo que está passando necessidade. Ninguém mais está. Mas tem gente que tem uma necessidade que não é a tua e que é pior do que a tua. Todo problema que o dinheiro resolve não é problema. Todo dinheiro que o dinheiro resolve, até você ter um problema de um câncer, um infarto, aí você vai ver o que é problema. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Tá? Então olha lá o outro ponto, ó. A obediência não requer entendimento. Abraão não perguntou, mas Deus, tu não és um Deus que pede sacrifício humano, por que tu está pedindo? Abraão não ficou perguntando. Você vê no texto Abraão questionando? Quando Deus vai dizer que vai destruir Sodoma, Abraão questiona várias vezes, mas por quê? Mas se tiver 10, mas se tiver 5, mas se tiver isso, ele fica questionando Deus. Tanto que ele fala assim, ó, Deus, não te aborrece comigo, mas se tiver 10 então? Ele fica questionando. Quando Deus dá ordem a respeito do filho, ele não questiona. Mas Deus, o meu filho, demorei 100 anos para ter, agora o Senhor vai querer tomar ele de mim? Mas Deus está certo, será que o Senhor não se enganou? Será que não era outro sacrifício? Não, ele não questiona. Ele simplesmente faz. Então, não fica questionando muito. Crente que está na prova e questiona a prova, não sai da prova. Sabia disso, não? Porque você entra na prova e diz, Deus, por que eu estou assim? Ai, meu Deus. Em vez de perguntar, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Eu quero aprender logo para sair disso aqui. É para quem, não por quê, né? Para que estou passando isso? Por que, meu Deus? Só comigo, o Senhor me escolheu para ser provado. Não. Deus, tu me colocou nesse lugar, eu vou enfrentar isso aqui de peito aberto e eu quero ver o que o Senhor tem para... O que o Senhor tem comigo nesse deserto aqui que eu não estou entendendo? Porque quanto mais você questionar e não aprender as lições que você precisa aprender, mais tempo você vai ficar ali. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Então eu fiz uma coisa errada, estou pagando o preço. Deus, o que é que eu tenho que aprender? Eu estou de novo no mesmo problema que eu já caí 50 vezes. Me mostra o que é que eu preciso resolver disso aqui. Igual o nome sujo no SPC. O cara limpou, 2 meses depois o cara está lá de novo. Senhor, me dá paciência. A Bíblia diz o que Paulo falou no Romano? Paciência produz perseverança. Tribulação. Olha o outro ponto aqui, ó. Outra coisa, Abraão não falou para a esposa dele. Você leu aí? Quem que leu para nós? Foi o irmão Ricardo, né? Abraão não contou para a esposa dele. E aqui não é sobre não compartilhar no casamento, é sobre ter provas que ela é só sua.
Está entendendo o que eu estou falando? Não é sobre segredo. É que tem coisas que é só você, que não adianta contar para ninguém. É um tratamento específico teu. Tu pode até contar, as pessoas vão achar até uma bobeira, uma piada. Não, mas isso para ele é prova? Isso para mim não é nada. Só que é para ti. Por isso que a prova é muito individual. Por isso que o pecado é individual. Acho que eu já falei isso aqui na outra lição. O pecado ele é muito individual. A gente julga meio os pecados de adultério, de traição. A gente sempre tem esse olhar, tem alguém em pecado na igreja. Parece que o irmão está bacalhando no casamento dele ou a irmã, né? Sempre é o primeiro pensamento. Mas não, tem outros pecados que a gente não pensa e que são cometidos meio que diariamente. Quer ver um pecado que todo mundo acha nojento e que tem gente que tem a tentação? A pedofilia. Não chega a dar um ruim na gente quando falam esse nome, não? Dá ou não dá? Mas tem pessoa que tem essa tentação. Por mais que não é a tua, mas tem gente que tem. Irmão, mas o meu não é a pedofilia, mas de repente o teu é a música. De repente o teu é o cigarro. Não é traição, não é a droga. São outros vícios. Isso que você está falando aí é muito importante na vida de um cristão. Eu conheço uma situação de uma família cercana a nós. Ela mãe e o filho tinha um problema, atitude, certas coisas, por aí um pouco de droga, algo assim. E ela a mãe dele é uma pessoa cristiana toda a vida, toda a vida. E orava por seu filho e tal. Uma mulher de oração, pastor, forte. E, como se chama aqui? Joelho. Todo o tempo. 10 anos depois, 15 anos depois, o filho está igual. Uau. Para ela. Ele é uma só, tem que dar uma prova que é só para ele e Deus. É. Você vai romper orando aí muitos anos, não vai passar. Ele tem que ter uma experiência só com Deus. Só com Deus. E do mesmo jeito que o pecado atrai de forma individual, ele é único. Para cada um de nós, o pecado ele é único. Ele é o mesmo pecado que outras pessoas... Não sei se vocês estão entendendo. Estão entendendo, né, gente? Mas ele é específico. A santidade também é. Você quer ver? Deus, às vezes, não chama o casal para orar de madrugada. Deus, às vezes, não chama o casal para jejuar. Deus chama você. É com você. Está entendendo o que eu estou falando? Porque a minha mulher não ora. O problema é dela. O teu problema é teu. Você vai ter que levantar e orar. Entendeu? Por quê? Porque às vezes ela vai orar e em outro dia Deus vai tratar com ela. Teve uma irmã que eu conheço muito próxima a nós, que ela viveu uma vida toda distante. O marido crente demais. Até que um dia ela estava lavando louça e Jesus sentou na mesa com ela. Ela estava lavando louça, quando ela olha, Jesus está sentado aqui, pertinho daqui da igreja. Ela conta esse testemunho. É lógico que Jesus não sentou. Vocês estão entendendo, né, gente? É a experiência dela. Quando ela olha, se eu vim aqui ver o que você está... Por que você não me aceita? Por quê? O que está acontecendo? Ela disse que Deus transformou ela naquela lavada de louça, ela conversou com Cristo, ela viu Jesus ali de forma... experiência dela, e ela mudou. Mas demorou 20 anos para isso acontecer. Qual é o problema? Até os 20 anos que ela teve essa experiência, os filhos cresceram e não viram uma mãe crente na igreja. Entenderam? Agora, para dar a volta nesses filhos, meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Não? Por isso que Deus diz assim, se ouvires hoje, me arrepiou isso aqui, se ouvires hoje a voz do teu Deus, não... Tem coisa que você vai aprender aqui que você já tem que botar em prática hoje, não é amanhã. Por quê? Porque amanhã pode ser tarde. Essa irmã, ela levou 20 anos na brincadeira. O marido dirigente de jovens, envolvido na igreja. Eu não vou falar o nome porque ele é da casa aqui. Ele não frequenta a nossa, mas ele já foi daqui. Envolvido na casa, envolvido na igreja, marido crente. E a irmã sempre levando de brincadeira, sempre. Os filhos se desviaram, uma bagunça, até que um dia ela tem esse encontro. A irmã Nadir não deu mais para voltar atrás, porque daí os filhos já estavam fora da igreja. Agora está pagando um preço, porque agora ela teve o encontro real, não buscou antes, e aí agora a consequência já está aí. Se ela tivesse lidado com a consciência antes da consequência, então hoje a gente fala coisa aqui que desperta a consciência na gente. Meu Deus, sou eu. Esse negócio de orar de madrugada, Deus já está me pedindo há 1 ano e eu não estou orando de madrugada. É consciência. Quando vier a consequência, já não dá mais para lidar com a consciência, só com a consequência. Então, olha o último ponto lá. Qualquer sacrifício não será sacrifício se for para estar perto de Deus. Mas levantar de madrugada é um sacrifício. Que sacrifício, irmão?
Você vai estar só tu e Deus lá, que sacrifício gostoso é esse? Sacrifício. Hã? É dever do cristão, não sacrifício. Mas nenhum sacrifício é sacrifício se isso te aproxima de Deus, é um prazer, é uma alegria. Entende o que eu estou falando? Não. Vamos para o ponto 2, gente. Antes de entrar no ponto 2, Helenai, 1 Coríntios 10 e 11. Tudo isso aconteceu, disse Paulo, com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Então, o que estamos estudando É um aviso. é para exemplo nosso. É um aviso. Gente, vamos lá. Abraão obedece sem questionar. Quem vai ler para nós bem rapidinho? Ele mostrou que era homem de fé, no seu mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 dos seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaac para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Abraão confiava em Deus porque ele disse aos seus ajudantes: Eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, a tornaremos e vós. Ele não disse: Eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Então, assim, ó, Abraão obedece sem questionar. Vou dar uma aceleradinha. Abraão, ele não cria em Deus. Abraão vivia Deus. Tem uma diferença entre crer e entre viver. Porque se eu digo para vocês assim, ó, irmão, aqui no meu copo eu estou bebendo água. Para mim identificar que isso aqui é um copo, para mim saber que isso aqui tem água, eu tenho que ser mais inteligente que o copo e mais inteligente que a água. Porque eu tenho o poder de julgar isso aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não. Como que você pode julgar Deus? Você teria que ser maior que Deus para provar se Deus existe ou não. Então, quando eu digo, irmão, a cor dessa parede ela é branca. Você tem que conhecer diversas cores para saber que existe dentre todas as cores a cor branca. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, eu tenho que ser maior do que o objeto da crença. Abraão, ele não cria em Deus, ele vivia Deus. Por isso que tem coisas na igreja que nós não vamos entender. A gente só tem que viver. Explica a língua estranha, irmão. Explica a língua estranha. É inexplicável. Está lá na Bíblia, os dons e tal. Mas não tem como explicar. Mas você já falou em línguas? Quando você foi batizado? Ah, que momento especial. Como é que você vai explicar esse negócio aí? Então, é viver Deus, não crer em Deus. É viver a promessa, não crer na promessa. Porque senão você está olhando de fora, com o olhar de quem tem capacidade de dizer se aquilo pode realizar ou não. Senão eu vou viver, eu vou entrar nisso aqui às cegas. Cara, seja o que é, eu estou aqui para o que for. Tá? Olha lá outro ponto. O tempo da preparação do sacrifício é o mais tentador para desistirmos da promessa ou do sacrifício. Por quê? Uma coisa é quando Deus fala para você assim, ó, vou te abençoar. É esse tempo entre você receber a promessa e a promessa se realizar. É o perigo dessa demora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Porque depois que você recebe, está recebido. Mas o problema é esse tempo do sacrifício. Deus mandou você, é igual quando você começa a fazer oferta. Eu trabalho muito com oferta. Assim, irmãos, nós precisamos levantar aqui 2, 3 mil, 5 mil reais. Eu tenho 100 e vou dar. Entre você propositar no seu coração e passar a salva, tem o tempo de desistir de dar oferta. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Tá? Então é esse tempo. Depois, a certeza do retorno do sacrifício. Olha, eu vou lá sacrificar e depois a gente volta. Ele não falou, estamos indo e depois eu volto. Ele disse, estamos indo e depois voltaremos. E em momento algum ele disse, não, se Deus está pedindo é porque ele quer fazer alguma coisa lá. Tá? E o terceiro ponto ali, o último ponto. Se Deus recebesse sacrifício humano, ele seria só mais um Deus. E nesse ponto, quando Deus pede Isaac, Deus não estava querendo a morte de Isaac. Isso é difícil de entender e fácil ao mesmo tempo. Por quê? Porque naquela época, os deuses lá, o Moloque, que era o deus das crianças, né, que vem a palavra Moleque, né? Então, o Moloque, o deus do dinheiro lá, Astarote, o Baal, o deus, esqueci o nome agora do dinheiro lá, da deusa do dinheiro lá. Alguém lembra, não? Mamon. Esses deuses, eles queriam sacrifícios humanos. Então, era normal
um pai sacrificar o filho mais velho, o pai colocar uma criança na fogueira e queimar a fogueira a Moloque. Vocês já estudaram isso aí, né? Era normal. Então, quando Deus pede para Abraão um filho, era só mais um Deus pedindo mais um sacrifício humano. Até aqui, beleza? Então, quando Deus pede para Abraão o filho dele, Abraão vai sacrificar prontamente. É só mais um Deus pedindo aí. Quando ele vai sacrificar, que está com a faca lá no pescoço da criança, diz, não, para. Ali Deus se diferencia dos outros deuses. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Então, o segredo disso aqui não está na entrega, está em Deus não aceitar a entrega que ele pediu. Disse, Abraão, agora eu vou te mostrar quem que eu sou de verdade. Por isso que tem coisas que para você Deus só vai testar, para ver até que ponto você vai por ele. Por isso que Deus disse, no seu coração Abraão fez o sacrifício. Está entendendo? Então, se você já no pedido, você já nega, imagina chega na hora da execução. Tá? Então, olha só, era uma nova revelação de Deus Todo-Poderoso a Abraão, nosso pai da fé. Ponto 3, quem vai ler para nós lá? Abraão não era perfeito. Uma das coisas que a gente tem que aprender é que pessoas tementes a Deus também erram. E por isso que eles têm um julgamento, as pessoas do mundo têm um julgamento com as pessoas da igreja. Se for para ser crente daquele jeito, tudo bem que é um mau exemplo, mas a igreja é esse lugar de receber pessoas ruins. Está entendendo o que eu estou falando, não? E a gente tem que entender isso também, que quem está vindo para cá é alguém que foi perdoado das coisas erradas que fez e quer alcançar esse perdão, quer levar esse perdão para que outras pessoas alcancem também. Qual é o problema nosso? É quando a gente começa a se purificar, a se santificar, olhar para os outros que ainda não estão santificados e julgá-los segundo a nossa visão. Não, agora, irmão, faz pouco tempo você saiu da desgraça de tudo que estava de errado lá na tua vida e agora você já está olhando para o outro que cometia os mesmos erros que você cometia de cima. Não, até 2 anos atrás, 3 anos, 5 anos, 10 anos que você estava fazendo pior. E por que agora você conseguiu sair disso e está jogando? Homens de Deus também erram. Segunda coisa, não porque Deus se afasta, mas porque nós não perguntamos. Quando Abraão, ele comete lá, ele faz o filho com Agar, não é que Deus não tinha uma resposta para ele, é que ele não perguntou para Deus. Sara chegou com a proposta e Abraão não foi, ô Deus, será que essa proposta é boa? Então não é que Deus está se afastando das atitudes que você está tendo, é você que não está consultando se é para você ter a atitude ou não. Entenderam a diferença ou não? Tá? Na primeira vez Abraão perguntou, na segunda não. Então Deus não está se afastando. Outra coisa, e às vezes Deus pode silenciar-se para ver a nossa reação. Entendeu? Tem uma experiência que o pastor Benhur conta, o pastor Adalberto conta, que um dia ele estava brincando com a criança, brincando com as filhinhas dele lá e tal, e ele se esconde num cantinho que as crianças não acham. E ele fica observando, ele vê as crianças e as crianças não vê ele. E as crianças procuram, e daqui a pouco não acham, começam a entrar em estado de desespero. Quando as crianças começam a chorar, ele sai do esconderijo, não, o pai está aqui. Então, imagine, não sei se você está entendendo a experiência que eu estou querendo contar. Às vezes Deus está esperando para ver, cara, será que ele vai continuar me procurando ou ele vai procurar outra alternativa? Entende o que eu estou falando ou não? Tá? Então, uma pessoa temente a Deus não é a pessoa que não erra. É a pessoa que mesmo depois de errar, volta arrependido de tudo e disposto a pagar o preço para não perder o relacionamento com o Criador. Então não é uma pessoa temente a Deus não é a pessoa que não erra. É a pessoa que erra, que reconhece e como Davi diz, Deus, trata comigo. Eu estou disposto, eu errei, agora eu preciso pagar esse preço pelo meu erro. Só não te afaste de mim. Está entendendo? Davi disse, Deus, se quiser tirar o reinado de mim, tira. Está tudo bem, só não te afasta de mim. Então toda vez que você cometer um erro, você tem que estar disposto a pagar aquele preço.
e dizer como Jesus orou lá, Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Ó, eu sei que eu errei e eu tenho que pagar, eu tenho que ser punido, mas tenta aliviar de mim a minha fraqueza. Deus vai fazer isso por você. Isso que é o mais interessante ainda. Está entendendo o que eu estou falando? Então, não é o errar, é não querer pagar o preço. E não é o errar, é não querer corrigir o relacionamento com Deus depois. Já que eu errei, ontem eu ouvi um testemunho chocante de um irmão que era presbítero, dirigente de igreja e que largou a esposa, a família, todo mundo para casar com uma prostituta. E aí um irmão foi aconselhar ele, o irmão estava com a gente ontem e falou, eu falei para o irmão, por que tu não volta atrás, rapaz? Sai dessa vida, tirasse uma mulher da prostituição e casasse com a mulher, trocasse a tua família. Aí o irmão falou assim, já que eu fui para o inferno, deixa eu abraçar o diabo. Não foi comigo, foi um irmão que estava com a gente ontem que contou essa experiência de tentar ajudar esse irmão, que era, irmão Elenay, eu Elenay, sou presbítero. Tá, e o que isso me protege a mais do que de alguma coisa, não? Eu sou pastor. É pior ainda. Está entendendo ou não? Então, ore pela liderança, ore por quem está na frente. Talvez ele está sofrendo retaliações piores do que você está passando. E o problema não é isso, é você, não, já que eu errei, então já toca lá, já deixa isso pra lá. Já que estragou tudo aí, toca o pau e vamos pra bagunça. Sabe aquele irmão quando desvia, a primeira coisa que faz já é andar sem camisa e bebendo cerveja no meio da rua, né? Para mostrar para todo mundo que desviou. Tá entendendo o que a gente está falando, não? Vamos pro próximo ponto então, irmãos. Eu trouxe um videozinho ali, Rabi, passa para nós. Olha o que o pastor Billy Graham diz sobre isso. A palavra arrependimento significa mudar. Mudar a direção da sua vida, mudar o padrão do seu viver, mudar tudo na sua vida. Clica no YouTube lá. Que entenda, Jesus Cristo gera desconforto, ele incomoda o pecador. Você não pode ser o mesmo depois de conhecer Jesus. Você não pode ser você é diferente. Arrependimento, as coisas. Tem que fechar o outro lá, que ele travar o outro. A direção da sua você está próximo de Cristo. É por isso que Jesus Cristo diz mudar tudo. Isso, bota no comecinho lá. Porque entenda, Jesus Cristo gera desconforto, ele incomoda o pecador. Você não pode ser o mesmo. Volta lá no começo. Presta atenção no que o pastor fala. Arrependimento significa mudar. Mudar a direção da sua vida. Mudar a direção. Mudar o padrão do seu viver. Mudar tudo na sua vida. Porque entenda, Jesus Cristo gera desconforto. Ele incomoda o pecador. Você não pode ser o mesmo depois de conhecer Jesus. Você é diferente. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz. Quando você está próximo de Cristo. É por isso que Jesus Cristo disse que é melhor sentar e calcular o custo antes de segui-lo. Você não pode simplesmente chegar, como milhões fazem, e dizer, aqui estou, Senhor, você tem sorte de me ter. Você precisa ter arrependimento verdadeiro. Você tem que dizer, Senhor, eu pequei, desobedeci a Ti, me rebelei contra Ti. Senhor, venho pela fé para receber Teu Filho Jesus Cristo em minha vida. É forte, não é, irmão? Depois pergunto por que o Billy Graham foi o maior evangelista do mundo. Não tinha curva na palavra dele. Eu aprendi com esse pastor que não precisa enfeitar, só prega o evangelho. O que está escrito lá, não enfeita demais. O conhecimento ele é bom. E ele diz, significa mudar. E Jesus veio para constrangê-lo, para corrigir. A gente precisa... O que é o arrependimento? Porque eu já tive experiências de pecar e não me arrepender. Foi bom ter pecado também. Sabe quando a gente é jovem, aquela bobiçada que a gente tem na cabeça? Não? Aí um dia eu entendi, não. Arrependimento é você, se eu pudesse voltar atrás e desfazer o que eu fiz, eu desfazia. Isso é eu se arrepender. É você chorar por ter cometido aquilo ali. Não devia ter cometido aquilo. Eu fui injusto, eu fui mal. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudava a minha atitude. Entende o que é o arrependimento? Amém, gente? Vamos para o próximo ponto. Então, quem vai ler para nós? A promessa confirmada. Abraão não negou o seu único filho. Abraão não negou o seu único filho. A tal atitude agradou profundamente a Deus, ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações. Seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca
Depois dispôs a obedecer, primeiro sabendo que seu filho era único da promessa, e ele fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos citar. Abraão não negou seu único filho. Deus queria revelar-se para Abraão. Deus queria se revelar para Abraão. Mas tem uma contrapartida. Abraão queria conhecer Deus. Vocês entendem? Porque tem duas diferenças. Para quem trabalha com comércio, com vendas, uma coisa é eu querer vender, outra coisa é a pessoa querer comprar de mim. Não sei se vocês vão entender. Querer vender, às vezes a pessoa quer vender, mas é diferente da pessoa querer comprar. Eu vou mudar o exemplo aqui. O meu filho, esse aqui para comer é uma maravilha. Você põe qualquer coisa na mesa e ele vai comer o que tiver. Já o meu pequeno, você tem que empurrar a comida. Uma coisa é eu fazer a comida para que ele coma, outra coisa é ele querer comer. Esse aqui come o que tem, fria, quente, do jeito que está, ele vai comer. Mas o pequeno tem que ficar, irmã Kelly. Pega, neném. Aqui a comidinha. Você entende a diferença de você querer ajudar alguém que quer ser ajudado e você querer ajudar alguém que não quer? Você tem que ficar fazendo voltinha, empurrando a papinha, fazendo comidinha. Você entende a manha? Aqui não tinha manha, aqui os dois queriam se conhecer. Entende o que eu estou falando? E Deus precisa encontrar isso na gente. A gente precisa, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus procuram quem quer isso na terra. Os fiéis. Quem quer o fiel? O fiel é aquele que tem fé e quer seguir aquilo ali. Então os olhos do Senhor procuram os fiéis. Se ele passar em você esse scanner, como é que está o teu coração? Meu Deus, eu quero, eu estou com sede. Ele vai te encontrar cavocando, buscando, querendo, correndo atrás. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa atitude selou esse relacionamento íntimo entre Deus e Abraão. E aí eu escrevi ali, sacrifício de sangue, tudo para Deus. Por exemplo, para casar-se hoje, a gente precisa ter um juiz de paz, certo? Então, o juiz de paz, vos declaro marido e mulher. Você acha que Deus respeita o juiz de paz? Que só vai haver casamento depois que o juiz de paz decretar o casamento? O juiz de paz faz 50 anos que tem no Brasil. Não sei se tem 50 anos o juiz de paz no Brasil. Nem todas as cidades. Era o padre da igreja que determinava o casamento e antes do padre era o rei, era outro sistema. Para Deus, as pessoas casam quando tem o ato sexual. Só isso. Deus enxerga isso. E o ato sexual, quando duas pessoas são virgens, tem sangue, não tem sangue. Para Deus, o sacrifício sempre tem que haver sangue. Por isso que ele pediu Isaac. Porque haveria sangue. Como é que se fazia o sacrifício? Se pegava a oferta, que era uma ovelha, tampava a boca dela, pegava a faca, colocava no pescoço da ovelha e você tinha que citar os seus pecados para a ovelha. Olha para o olho da ovelha e diz, você está morrendo porque eu cometi um adultério. Você está morrendo porque eu cometi o pecado. Você está entendendo isso? Por isso que faz alusão a Cristo na cruz, que ele está sendo crucificado e ele está levando o quê? Os nossos pecados. Assim como era feito o sacrifício e assim como estava sendo feito com Isaac. Então, tudo que envolve sangue para Deus no mundo espiritual é sacrifício. Entende o que eu estou falando ou não? Tá? Olha lá. Próximo ponto, então. Quem vai ler para nós? Deus viu a obediência de Abraão. É seguimento, né? Pode ler o 2 ali. Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar de sacrifício, mandou Isaac deitar-se sobre ele. Ele levantou o cutelo para imolar o seu filho. Deus aceitou o seu gesto como tendo cumprido e ele havia recebido. E renovou as promessas já que ele fizera antes. Então, Deus viu a obediência de Abraão. Eu separei aqui, em pedacinhos, essa obediência. Olha que coisa interessante. Para que a gente faça um sacrifício, primeiro Deus precisa pedir. Irmão, eu quero que você faça isso aqui. Por exemplo, não é um sacrifício orar de madrugada, mas vamos dizer que Deus fale ao seu coração, tire 30 dias, 3 horas da manhã para mim. Não é sacrifício orar de madrugada. Você vai se relacionar com Deus. Que sacrifício é esse? É como se você estivesse colocando um peso e falar com Deus. Ai, meu Deus. Não. Orar para Deus é privilégio. Então, você vai acordar alegre e feliz. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos dizer que Deus te peça isso. Deus pode te pedir outra coisa. Então, você precisa botar o relógio despertar,
Qual é o lugar que eu vou orar? Do lado da cama, e eu vou para a sala. Eu, no meu caso, gosto de orar na sala, um cantinho de oração que eu tenho lá. Ou vou estudar a Bíblia na sacada, 4 horas da manhã, que é um horário que eu gosto, de ficar lá vendo o mar estudando a Bíblia. Então, você precisa preparar o sacrifício. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque Deus não pede algo para você sai igual um doido fazendo. Existe uma sequência de coisas a ser feitas. Então Deus te pediu, sacrifica o teu filho para mim. Especificou, vai às montanhas, lá vai ter uma montanha chamada Moriá, é naquela, Olha que interessante. Abraão preparou a viagem, porque ele levou 3 dias para chegar no lugar do sacrifício. Então imagina que esse tempo entre Deus pedir, quando a gente vai viajar, qualquer pessoa que vai viajar, não tem toda uma preparação? Arrumar a mala, ver a estrada, quanto tempo de viagem, onde vai parar para abastecer, onde vai parar para comer. Tem toda uma preparação para a viagem, antes de entrar na viagem. Então Abraão teve que preparar tudo. Rapaz, olha o coração, eu não quero que vocês imaginem a viagem, imagina o coração de Abraão, sabendo que ia sacrificar o filho. Imagine separando os animais, olha, separa aí 2, 3 cavalos bons, que eu preciso sacrificar. Preparar tudo, rapaz, isso me dói no meu coração. Porque é você preparando a morte de um filho, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo construir aqui, o pensamento? Então, Abraão teve que preparar tudo para essa morte, para esse sacrifício. Segunda coisa, Abraão viajou para o sacrifício. Primeiro, toda a preparação. Amolar a faca, preparar o balde onde ia recolher o sangue. Meu Deus, olha quanta coisa ele teve que fazer para isso. A aprovação começou, não foi no pedido, a aprovação começou quando ele começou a preparar coisinha por coisinha para que aquilo fosse feito. Depois ele vai viajar. Uma coisa é você sacrificar, entrar no carro, andar daqui até ali na meia praia e sacrificar. Sem contar para ninguém. Sofrendo em silêncio. Silêncio. E aí prepara o jumentinho. Depois ele começa a viajar. 3 dias viajando. Você acha que em algum momento o coração de Abraão não pesou? Quantas horas? A Bíblia não fala isso, mas quantas vezes Abraão deve ter pensado, meu Deus, o que eu estou indo fazer? Está valendo a pena? Não está falando com vocês? Comigo está falando. Está valendo a pena isso que eu estou fazendo? Será, Senhor? Não, o Senhor não pode. É coisa da minha cabeça. Não pode ser. Está entendendo? 3 dias, Genilson, viajando. E não era viajando num carro confortável. Ali, ó. E não era viajando morro abaixo. Viajando montanhas acima. Fazendo volta. Para ir sacrificar. Deus, tu me pediu uma coisa, até beleza. Se tu me der o carro, as condições, eu vou fazer. Agora, eu ter que tirar do meu para fazer isso? Não, Deus, é assim mesmo. Quando Deus te chama, já está tudo preparado. Não, toda vez que Deus te chama, não tem as condições necessárias para fazer o que Ele pediu. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Senão, não é Deus. Está tudo pronto já. Olha só, então ele preparou a viagem. Irmão, terrível. Depois ele foi viajando 3 dias, levando o jumentinho, o filho. Quanto carinho. Vem cá, filho, do lado do pai. Eu gosto de mexer na orelha do Noah. Dos meus filhos em geral. Mas eu fico... Quantas vezes ele subindo, passava a mão no cabelo de Isaac. Eu tô arrepiado. Passava a mão no cabelo do Isaac, sentia o cabelo do filho, cheirava o filho. Ah, meu Deus, vou ter que deixar esse filho lá. Ah, irmãos, isso pesa no meu coração. Não sei se para você pesa. Para quem tem filho em casa, deita lá no meu colo, ele pega as coisas para mim, ele é meu amigão, tá indo lá. Agora vai lá, deita aqui. Filho, pai, imagina, chegou uma hora que ele perguntou, pai, tá tudo aqui, ele já viu o pai dele sacrificar. Ele dizia, pai, está tudo aqui, a lenha, o altar, as pedras, está tudo aqui, pai. Eu não sei Imagina, nada. irmão. Pega você e o teu filho, obrigado, filho. Pega você e o teu filho, imagina o negócio dele. Alguns historiadores falam entre 15 e 30. Ele poderia ter 15, dependendo das idades ali. Entre 15, no dia do sacrifício. Não é igual que o filho nasce. Não. Uau, impressionante o que você está falando. Independente se ele tinha 15 ou 30, quantas experiências os dois já tinham? A dor disso. É a mesma coisa na época. Uma coisa é você perder um bebê recém-nascido, ou na barriga da mãe. Já é uma dor, não é? Minha irmã perdeu um bebê, irmão, foi terrível, grave. Agora uma criança que você conviveu, teve experiência, viajou, cheirou, né? Meu Deus, andou de bicicleta, trazendo para os nossos dias hoje. Deu comida, fritou ovo. Meu Deus, desculpa, pai. É igual na época da Páscoa. O que Deus diz? Pega uma ovelha, põe dentro de casa. Não é em qualquer lugar, junto com vocês ali. Vocês vão tratar, vocês vão amar, vocês vão cuidar, vocês vão lavar. Ela vai fazer parte da família de vocês. E depois vocês vão matar ela para o sacrifício.
Mas nós cuidamos, não. Era essa a ideia. Essa é a ideia, obediência. Então ele preparou a viagem, viajou para o sacrifício. Num determinado ponto, quando ele chegou na montanha, ele foi para os empregados e disse: agora vocês ficam aqui que eu vou subir e sacrificar. Imagina ele vendo o menino despedindo dos empregados. Ele sabia que o menino não ia descer. Gente, é muita tortura. É uma tortura emocional violenta. Não, Era seríssimo. sacrifício. Ele leu, quem que foi que leu? Foi o irmão Naldo? Que para Deus o sacrifício foi confirmado, era como se tivesse realizado. Olha lá, chegou lá, aí chegou um determinado momento, ele deu tchau para os funcionários. Gente, eu vou subir e sacrificar, daqui a pouco a gente volta. Ele sabia que não ia voltar mais, o filho dele. Chegou lá, ele subiu e começou a preparar o altar. Filho, pega uma pedra. Não sei se vocês estão construindo no coração de vocês isso. Filho, pega uma pedra para o pai. A pedra não podia ser pontuda, não podia ser lavrada, tinha que ser pedra bruta, encaixar uma por uma, que é mais difícil. Uma coisa é você pegar o tijolo no mesmo formato e sentar um em cima do outro. Outra coisa é você ir construindo pedra, encaixando. Filho, agora vamos cortar um pouco de lenha. Agora, o filho e ele juntos. Depois, construiu o altar. Depois que construiu, está prontinho, agora eu preciso preparar o altar. Depois, o Isaac fez a pergunta ali, o item 6. Ô pai, tá a lenha, tá tudo e cadê o sacrifício? Não, filho, o sacrifício é você, Deus mandou sacrificar você. E aqui começa a parte pior. Porque, volta aqui de novo, Noah. Abraão teve que amarrar Isaac, porque o sacrifício era amarrado. Imagina, pega as mãozinhas, amarra, deita, pega uma faca, bota no pescoço, tampa o nariz. Você teria coragem? Eu acho que eu não teria. Tampa o rostinho do menino, olha no olho do menino, cita os pecados do pai para o menino, entendeu? E quando vai levantar, o anjo segura a mão do menino. Não, tu tá doido, não é isso que eu pedi. Eu nem tinha combinado com ele para ficar. Obrigado por ter ficado, filho. Quem tem filho sabe o que eu estou falando, irmão. Pega aqui na boquinha da criança aqui, rapaz. Vai lá e faz isso. Se tu é o bom. Abraão não cria, ele vivia Deus. Ele vivia Deus. Ele sabia. E é o que nós temos que ser hoje. Uau. Viver Deus na nossa vida. Uau. Vamos para o próximo ponto, irmãos. É forte a lição, não é? É forte a lição. Não duvidou. E a mãe não sabia. Como é que ele ia explicar para Sara, que ficou grávida aos 89? Cadê o nosso filho? Eu nem entrei nesse assunto que me abriu agora. Tu acha que obedecer a Deus é assim? É moleza? E é tudo mil maravilha. Quando Deus diz, vou te abençoar, vou te prosperar, tu serás próspero, onde tu botares o pé será teu. É a parte boa, mas e para isso acontecer? E tem um detalhe importante, Deus me fala agora, que olha que coisa maravilhosa. Tudo que Abraão fez, nós somos herdeiros dele. A gente não precisa fazer porque ele já fez. Imagina que ele passou por isso, para que você, onde colocar a planta dos seus pés, se você é descendência de Abraão pela fé, seja teu. Toma posse. Eu já tomei posse, irmão. Tudo que era de Abraão é meu. Ele era meu pai, era tudo. Vamos para o próximo ponto. Quem vai ler para nós ali, irmão? A promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Só um pouquinho, irmão Hélio, que a irmã está contando um... A gente estava falando ali agora, pegar, entregar o filho, sacrificar o filho. Isso toca no coração da gente, com certeza, mas muitas vezes a gente tem um filho Uau. que é um problema. É. Às vezes a gente pensa assim, por que Deus não leva? Uau. Mas tu jamais pensa em você fazer. Uau. É uma coisa que mexe, realmente toca. Mas Vocês estão entendendo o que ela está contando, gente? Todo mundo tem um filho problemático, não tem? Ou se não é muito problema, é menos problema, né? Uma coisa é Deus levar o filho, outra coisa é você ter que encerrar com a vida do filho. É isso, né? Uau. é essa a questão. Então, é uma coisa a ser pensada, muito bem pensada. Mas jamais a gente deve questionar Deus Uau. sobre o que Ele quer. Uau. Era isso. Amém. Enquanto a irmã falava, eu tive outro pensamento. Imagina que Deus teve que fazer isso com Jesus.
que o filho dele está na cruz. Ô pai, por que tu me abandonou agora? Deus está na casa, o Espírito Santo está aqui, gente. Pode deixar ele trabalhar que ele está aqui. Ô pai, por que me abandonasse? Bem na hora que eu mais preciso. Irmãos, é poderoso por nós. Amém, gente? A promessa de ser uma grande nação. Vamos lá. Irmão Hélito, pode ler agora, desculpa. Pois Deus teve origem em Abraão, e nele se cumpriu a promessa divina de ser pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão, e nele todos podem ser agraciados com a salvação. A Escritura Sagrada mostra que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão, porque era necessário, vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote do povo judeu, para expiar os pecados do povo, interceder e socorrer os que são tentados. Eu resumi isso aqui naquela chamadinha da EBD ali. Até depois tem que adicionar o irmão Adriano, que eu lembro, o irmão Ricardo também, que eu sempre mando um videozinho convidando. Quem recebe meu videozinho lá, sempre mando. Ó, é mais ou menos o que está aqui. No mundo hoje existe 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões, é muita gente. No planeta inteiro. Metade desse povo todo se diz descendente de Abraão. Metade. Por quê? 2,7, 2,5, quase 3 bi de cristãos. Cristão é descendente de Abraão pela fé. 2 bilhões de muçulmanos, já dá 4,5, quase 5 bi. 15 milhões de judeus, todos se dizem, nós somos descendentes de Abraão. Deus cumpriu com a palavra dele ou não? Deus disse a Abraão, isso aqui é poderoso, irmão. A palavra de Deus ela é muito poderosa. Deus disse para Abraão, sai e olha para as estrelas. Abraão entrou, agora conta elas. Imagina um céu estrelado, daquele bonito. Como, cara? Não tem como. Abraão, assim, irmão, estou contando a falar em língua estranha. Assim será a tua descendência. Mas eu não tenho nem filho. Que é obediência. Entendeu o que é promessa impossível? Promessa tem que ser impossível. O que é a obediência? Assim será a tua descendência, Abraão. Mas como? Como? Hoje, 5 bilhões praticamente de pessoas são descendentes de Abraão. Como isso? Mais da metade do planeta. Irmão, Deus disse que vai fazer com você, vai dormir em paz. Toma uma Coca-Cola, se é que você toma, um chimarrão e vai dormir. Vai acontecer. Não tem o que fazer. Então, amém. Era sobre isso, só essa parte sobre esse cumprimento. Pode passar, Ravi, ali? Eu trouxe uma coisa aqui chocante para vocês. Eu pedi para a inteligência artificial, assim, crie um altar nos moldes bíblicos, como foi o altar de Isaac. E a IA deu isso aqui para mim. Então, as pedras, elas não poderiam ser lavradas, elas tinham que ser pedras escolhidas para que encaixasse uma com a outra, significando que a gente não pode manipular nada para sacrificar a Deus, tudo tem que ser forte e verdadeiro. Por isso que Deus não aceita uma oração bonita, Deus não aceita uma roupa, Deus não está nem aí para nada. Deus quer o quê? A tua integridade, a tua verdade, sem falsidade. Porque você não tem que cortar pedrinha para encaixar, para ficar bonito. Tem que entregar para Deus aquilo que você tem, o que é de verdade. Então, tem a corda, que você teria que amarrar a cordinha ali para sacrificar o filho, e tem o cutelo. Quem já matou animal sabe que o cutelo é uma faca extremamente afiada, né? Muito afiada. Depois tem a curiadeira para ter uma série de coisas ali para poder esquartejar o animal, ali, desmembrar o animal. Não pode ser qualquer material. E uma coisa interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma. O altar, ele tinha um buraco no meio e o fogo era colocado embaixo. Olha que coisa interessante. Para que o sacrifício ficasse em cima e começasse a pegar, o fogo lambeu o sacrifício. Lembra disso? Não. Então, todo esse preparo teve que ser construído. Passa a próxima foto para mim lá, faz favor. Era mais ou menos assim. Quando você coloca o texto ali e pede para criar, era mais ou menos essa situação. Então, ele tinha o buraco, ele colocava a lenha. Você tem que imaginar isso. Não precisa nem imaginar, porque está ali. Volta lá, para mim, na outra foto. Olha lá. Ele tinha a construção de pedra.
ele deixava um buraco, colocava a lenha embaixo, fazia outra cama de lenha em cima para amarrar o sacrifício. Irmãos, isso foi dolorido, foi muito torturante. A gente não para pensar dessa forma. Pensa que ele estava disposto a executar, porque para Deus Abraão realizou o sacrifício. Nossa, isso me deixa até com a pressão alta. Assim, eu consigo viver isso na minha alma, sabe? Então era essa cena. Quando ele levanta a faca, ele não tinha dúvida do que ele ia fazer. Ele consumou. O anjo segura a mão dele. Não, Abraão, não faças isso, Abraão. Não faz porque Deus já preparou outro sacrifício para você. Ah, irmão, isso aqui é poderoso demais. Quando ele olha, está ali o carneirinho para ser sacrificado. E Abraão, então... A solução da obediência. Ele obedeceu e Deus deu a solução. Não precisou ele sacrificar o filho. Não duvida do que Deus te pede. Não duvida. Só faz. Vai aonde der. Enquanto não esgotar as possibilidades, não desiste. Foi a lição passada. Quem estava na lição passada? O desespero da Agar. Vocês não estavam porque estavam no velório da minha tia. O desespero da Agar. Chegou um ponto que ela disse, não tem mais o que fazer, é só me afastar e esperar a morte chegar. A gente só enxerga a vida quando já viu a morte. Enquanto essa situação ainda não chegou, é porque tem algo ainda para trabalhar. Vamos para o próximo ponto então, irmãos? Quem vai ler para nós ali? Abraão ofereceu seu filho, Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele fato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse, Deus proverá cordeiro para si, meu filho, ele creu. Isaque acreditou e submeteu-se a tudo que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado. Aqui tem uma outra troca. Por quê? Porque se Isaque tinha entre 15 e 30 anos, ele poderia enfrentar o pai dele. Se ele não quisesse enfrentar o pai, ele podia fugir do pai. O pai dele não ia alcançar ele. Estão entendendo o que eu estou falando? Abraão já tinha 115 para 130 anos contra um menino de 15 e 30 anos. A velocidade é outra, a força é outra, a mecânica é outra. Então, o que aconteceu? Olha o que eu escrevi lá. A confiança de Abraão em Deus refletia na confiança de Isaque em Abraão, no pai dele. E aí eu escrevi uma outra frase embaixo. Os educadores dizem que nós não precisamos mandar nos filhos, precisamos só ser e eles copiarão as nossas atitudes. Então, Abraão, quando ele disse, filho, né, pai, está aqui o cutelo, está aqui a faca, está tudo pronto, mas cadê... Imagine que conversa difícil. Rapaz, Deus pediu para mim você. Ele entendeu no coração dele. Eu tenho 3 filhos. Eu acredito sacrificar ou não, ele conferia. Pai, se o pai mais sacrificar a minha filha, eu acho que já seria uma encrenca. Entendeu? Porque ela é questionada, não, por que não? Mas se Deus é Deus, então por que não tem um bezerro? Não, ela ia questionar até o último limite para poder aceitar. Então, imagina que a confiança que Abraão tinha em Deus, ela refletiu na vida de Isaque. Por isso que, se o teu filho está te incomodando agora, você tem que continuar fazendo certo sempre. Então, às vezes eles perguntam, Helenay, o meu filho não quer ir mais para a igreja, devo levar à força? Se você ainda tem condições de fazer isso, sim. Por quê? Porque aquele tempo que ele veio forçado, vai ser um tempo que ele teve aqui e lá na frente ele vai entender, não, meu pai estava certo. Você está entendendo o que eu estou falando? A menos que já é grande, já perdeu o comando, aí já não tem mais o que fazer. Mas se está sob a tua tutela, ainda assim, tá? Isso tudo, Helenay, tem que entender que Abraão estava cumprindo aquilo que Deus tinha determinado. Para falar para os filhos, colocar na ombreira da porta, testa, no braço. E aí eu coloquei uma outra frase ali, nós reclamamos dos nossos filhos rebeldes, mas nós enaltecemos os filhos obedientes? Lá na parábola do filho pródigo, o filho chega e diz, poxa pai, eu estou sempre aqui sendo obediente e nunca fui reconhecido.
existe dois lados da moeda daquela pregação. Primeiro, o filho que foge, tem algum motivo para ele fugir também. Existe 100 leituras que você pode fazer do mesmo texto, né? 100 entendimentos. E do filho que ficou, talvez ele também não era reconhecido. Pô, eu estou aqui, nunca meu pai... Então você celebra o filho que é obediente? Está entendendo o que eu estou falando, gente? Tá? Porque a gente tem o costume de reclamar, né? Filho rebelde, reclama. Tá aí o obediente. Você agradece ele, filho, obrigado, que parceria boa que a gente tem, como você é um filho amado, tá? E para finalizar, diz ali, ó, filho, respeitem os pais, né? A Bíblia diz, filhos, respeitem os pais, mas também diz os pais, não se irem, respeite os seus filhos. Você tem respeitado? Você tem tido boas conversas? Hã? Não provoque a ira. Você tem tirado um momento com eles? Cara, vem cá, como é que está o teu coração? Vamos tomar um café juntos? Você tem feito isso? Se até eu pedir para a Ravi, separa um dia que eu quero levar a Julie para jantar. Depois eu quero levar um por um, sozinho, individual. Chega lá e diz, não, vem aqui, hoje é só nós, como é que tá? Aí eu disse, vou fazer com ela e depois você vai fazer. Eu já fiz isso, faz um tempo que eu não faço. Por quê? Porque você tem que ficar sondando ali. Sonda-me, ó Deus meu, você precisa estar sabendo como é que tá. Tá entendendo o que eu estou falando? Vamos para o ponto 2 ali, quem vai ler para nós? A morte de Sara. Já lê a morte de Sara, já lê os 2 últimos ali para nós encerrar. A morte de Sara, depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu sua querida esposa Sara partir para a eternidade. E ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos. Sara, a única mulher na história bíblica que tem a sua idade revelada, que mostra a sua tolerância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por ela, sendo estrangeiro naquela terra que lhe criara. A terra de Canaã pediu aos filhos da terra que ele cedesse um local a uma possessão para sepultar sua esposa. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Et, dono da terra, ofereceram sepultura para Abraão, sepultar a sua esposa. Abraão, humildemente sincero, Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez o outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. No entanto, não quis doada como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele comprou pelo devido preço e Abraão com sua esposa até a morte. Conclusão. Nessa lição podemos... Não, pode parar ali, irmão Naldo. Deu os 2 pontos ali, o 2 e o 3, né? Então, a morte de Sara. Primeira coisa que a gente aprende com a morte de Sara. É a única mulher, personagem bíblica, que Deus diz a idade da morte. Mulher. Sempre é homens, né? Viveu tanto, mais mulher. E aí eu escrevi ali, ó, a obediência a Deus alonga a nossa vida. O primeiro mandamento com promessa. Obedeça teu pai e tua mãe para que teus dias você envelheça na terra. Mas também é o contrário, obedeça a Deus que a tua vida se alonga. Sara viveu até 126 anos, se eu não estou enganado, é isso, né? Tá? 127 anos, tá? A obediência alonga a vida. Atualmente, o túmulo dos patriarcas e matriarcas são sagrados para os judeus e para os islâmicos. Eles, a quem cuida, na verdade, é os islâmicos, né? Desses túmulos específicos. Está na Cisjordânia, vou mostrar para vocês. O testemunho dos santos permanecem com eles na história. Quando ele vai lá para enterrar Sara, ele era tão honrado que o pessoal, Abraão, toma essa terra aqui. Ele disse, não é essa que eu quero pagar. Isso ensina 2 coisas. Toda vida que você aceita coisa de graça de alguém, você se torna devedor daquela pessoa. Só aceite se Deus disse para aceitar. Porque todo mundo gosta de ganhar, não gosta? Coisa boa é ganhar coisa, gente. Mas você se torna psicologicamente devedor daquela pessoa. Já viu alguém fazer um favor para você? Você não fica devendo um favor para outro? Te devo essa. Te devo essa. Não, você não tem que dever nada para ninguém. Não, mas Deus mandou. Claro que eu estou construindo um pensamento, né? Olha ali, ó, o testemunho dos santos. A irmã sepultada que não puderam fazer o trabalho. Teve uma irmã que foi enterrada e os macumbeiros foram no cemitério fazer um trabalho de macumba. E chegou lá, ele estava escolhendo o túmulo mais fácil de tirar a tampa para poder ter acesso aos ossos das pessoas para fazer o trabalho de macumba. E ele está escolhendo e ele acha um túmulo meio velho, meio quebrado, e ele abre a tampa para fazer a macumba. Quando ele abre a tampa, o guia desce e diz, não, essa a gente não pode mexer. Já ouviram esse testemunho? Não.
Essa a gente não pode. Mas por quê? Não, porque essa é cuidada pelo cara lá de cima. Ele faz o trabalho naquele dia e depois ele se converte. Porque ele diz, não, se tem um Deus mais poderoso que esse, então eu quero servir esse outro. Então você imagina que até após a morte, Deus continua cuidando de você. Abraão só enterrou a Sara no lugar que ele tinha determinado, tá? Pode passar ali, ó. Então, ó, o povo lá quis dar uma terra para ele, certo? Ele disse, não, não quero essa terra. A outra oferta, ela pode até ser boa, mas ela deve ser descartada se ela não honrar a tua história. Tá entendendo o que eu estou falando? Porque Sara tinha morrido. Abraão ia enterrar Sara. Eles não deram uma terra para Abraão de presente? Abraão podia ter aceito. Não, tá bom, pode ser aqui mesmo. Ele disse, não. Primeiro, eu não quero de graça. Eu quero pagar. E não interessa o preço, eu vou pagar o que tem que pagar. Isso é poderoso. Isso aqui você tem que entender, isso aqui na tua alma. Segundo, ele não enterrou onde eles deram, ele enterrou onde ele queria, no lugar onde se tornaria, Macpela significa dupla, dose. Então, o que era ali, ó? Eu acho que eu escrevi ali, ó, Macpela, lado a lado, 2 pessoas. Ele disse, eu vou enterrar onde o nosso legado vai ser honrado. E tem até hoje lá, tá? E para finalizar, não importa o preço que alguma coisa custe, desde que sirva ao propósito que Deus entregou para você. Você entendeu? A questão aqui não é preço. A questão aqui é o valor que aquilo ali vai agregar no propósito que Deus tem para você. Pode passar a raiva ali, eu trouxe um material bem legal para vocês verem, tá? E aí a gente encerra. Pode soltar. Aqui é a Aline. De novo isso aí, não sei o que está acontecendo. Acho que eu vou ter que... Pode abrir isso, aí. Olha que legal isso aqui. Aumenta o áudio lá. Agora juntos nós realmente vamos. Era a entrada do túmulo dos patriarcas e agora juntos nós... Até hoje a história, a lição toda se resume aqui, olha que legal. Quando Herodes constrói este complexo, toda esta área era aberta, não haviam essas divisões internas, não haviam colunas, não haviam esses tetos. Tudo isso aqui são acréscimos posteriores, que começaram no período bizantino e seguiram depois nos períodos cruzados e também nos períodos árabes. Mas o que nós realmente viemos fazer aqui no dia de hoje é visitar os nossos patriarcas, os pais da fé. E quem já vemos aqui do nosso lado está escrito em hebraico, Tzion Avraham Avinu, o memorial de Abraão, o nosso patriarca. Mas vejam que interessante, quando está escrito também em inglês, está escrito o monumento da tumba. Isso porque nós temos que entender muito bem, pessoal, que Abraão não está neste monumento. Apesar de parecer um sepulcro, Abraão não está dentro dele. Onde está Abraão? Abraão está embaixo dos nossos pés, dentro da caverna de Macpela. Vejam agora este desenho. Nós estamos neste nível. E a caverna original está bem mais para baixo. E próximo daqui, próximo da marcação do túmulo de Abraão, está a sua esposa Sara. Venham aqui comigo. A marcação dela está atrás dessa grade dourada e vemos aqui pessoas orando, mas eles não estão orando para Sara e sim para Deus. Mas eles estão fazendo isso em um local significativo historicamente, que é sobre a caverna de Macpela, sobre os pais e as mães da fé. A caverna de Macpela, a caverna das duplas, nós acabamos de ver aqui o nosso primeiro casal, Abraão e Sara, e agora nós vamos exatamente para a sala aqui em frente para ver a Jacó e Lia. Venham comigo. Amém. Gente, legal? Valeu a informação?
E é interessante quando uma pessoa ama a outra e respeita até depois da morte, não é? Amém? A capela de Marquipela quer dizer lado a lado. Eu queria pelo menos uns 3 casais aqui. Eu queria... Vem o irmão Adriano e a esposa, vem o irmão Ricardo, vem o pai e a mãe também aqui rapidinho. Tem mais de casal? Vem. Pode vir uns 5, 6 aqui. É a nossa dinâmica de agora. Pode ficar tudo em pezinho aqui na frente. Tá? Isso. Eu vou dar uma bala para vocês. Pode ficar, pode ir lá na frente assim, ó. Isso. Tá? Um pro pai e pra mãe. Um pro irmão Adriano. Tu também quer? Easy. Tem algum casal que quer vir participar? Vem mais um aqui. Quem tá aí? Pode pegar ali. Eu e a mãe, mas a mãe tá mudando lá. Mononato, vem cá, Mononato. Quem não trouxe a Sara aí, ó, ficou na prova hoje. Tu também quer? Tá, depois, tá? Ó, agora a dinâmica é a seguinte. Vem cá, Rafa, então. Vem cá para nós fazer junto. Ó, vem, corre, rápido. Cada casal ganhou uma bala. Então, a primeira atividade é nós tentarmos abrir a bala somente com uma mão. Eu ia trazer um bombom, mas não vende mais bombom de roscar, assim, só vende bombom de rasgar o pacotinho. Então, cada casal tem somente uma bala, ok? Você vai ter, primeiro tenta o marido, depois tenta a esposa, abrir a bala com uma mão só. Mas não pode usar o dente, não pode usar a outra mão, é só com essa mão aqui, tá? Você vai tentar abrir essa bala com essa mão. Conta 10 segundos aí para nós, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parou? Dê a bala para sua esposa e ela vai tentar abrir a bala também com uma mão só, sem usar o dente, sem usar outra, só com a mão. Contamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conseguiu? Quase. A mãe, eu vi que usou. A outra mão? Não. A Ravi abriu, mas derrubou. Agora, daqui a tua bala, mãe, que tu conseguiu abrir. Agora eu vou dar outra bala para a mãe. Agora, vem cá, Ravi. Tu não vai chupar a bala, porque tu conseguiu sozinha, mas deu errado. Agora você vai segurar um lado da bala e você vai dar o outro lado para tua esposa. Agora, segura firme. Ah, o do Nonato também abriu? Troca a balinha do irmão Nonato lá, então. Pode ficar, depois pode comer ela. Agora tu e a tua esposa em 2. Lembra do nome da caverna de Macpela? O que significa? Lado a lado, 2. Se os 2 tentarem fazer a mesma coisa, puxa, Ravi, para um lado para o outro, a bala praticamente se abre sozinha. Por quê? Porque 2 é mais forte do que 1. E você, a sua esposa e Deus, um cordão de 3. Eu sou um cordão, ela é um cordão e Deus é o outro cordão. Ele se torna inquebrável. Vamos aprender com Abraão, que até o momento da morte, lado a lado, a gente consegue vencer junto. Agora você vai dar a bala na boquinha da tua esposa. Tu já comeu? Ó. Amém, gente? Valeu? Deus abençoe, obrigado. Pode? Tem. Amém, secretária, obrigado. Até domingo que vem, a lição domingo que vem poderosa também, tá bom? Vem cá, vem cá. Agora vai ter que dar bolinha para o criança. É, tu dá o que sobrou. Aqui, ó. Jardim e Júnior. Pode ser.